Boa noite, gente. Nós estamos aqui. Deixa eu colocar um filtro aqui em alusão. Nossa, fiquei linda. Mas, né? Vou usar esse filtro aqui. É o filtro do Faça Bonito. Nós estamos no mês de maio, mês de enfrentamento ao abuso e à violência sexual infantil. E hoje nós vamos começar a nossa live, uma série de lives que a gente vai fazer durante essa semana, juntamente aí com a rede socioassistencial, não somente de Vitória, mas de todo o Brasil, pessoas militantes pelos direitos da criança e do adolescente, pessoas engajadas em se comprometer-se com a causa do enfrentamento à violência sexual infantil. E essa semana eu vou estar começando e hoje eu vou falar com você o porquê que eu abracei esta causa. Tudo tem uma história, né, gente? Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. E eu apoio mesmo essa causa do Faça Bonito, a causa do Maio Laranja, que é o maio de enfrentamento à violência sexual infantil. Eu estou aqui tentando colocar o tema. Estou tentando colocar o tema, mas eu não estou sabendo não, gente. Nova por aqui, eu não estou sabendo colocar o tema. Enfim, mas hoje eu vou falar o porquê que eu abraço essa causa do Maio Laranja. Primeiramente, deixa eu me apresentar para você que não me conhece. Eu sou Gévita Coutinho, aqui no nosso Instagram, Vivi Coutinho, Guardiã da Infância, e eu fui conselheira tutelar daqui do município de Vitória, Espírito Santo, o município que, por razão do enfrentamento à violência sexual infantil, a menina Araceli Crespo foi violentamente, brutalmente assassinado, a menina de 8 anos de idade, aqui em Vitória do Espírito Santo, aonde se deu aí o Dia Nacional, dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate à Violência Sexual Infantil. Mas a gente vai falar mais sobre isso durante a semana. Eu abraço essa causa, já abracei antes sem saber de qualquer motivo, de um porquê. Foi justamente quando eu vim a ser conselheira tutelar daqui do município de Vitória, Espírito Santo. Bom, antes de eu ser conselheira tutelar, eu trabalhei na igreja, servindo com criança e adolescente. E eu fazia um trabalho também para fora da igreja. Eu fazia um trabalho com a sociedade, ali na sociedade, não somente evangelizando crianças e adolescentes, mas levando uma palavra de conscientização, uma palavra de amor, uma palavra do cuidado do meio ambiente. Então, assim, a gente fazia um trabalho para além do evangelismo com criança e adolescente. Um dia eu trabalhava no comércio, um dia uma conselheira tutelar, que era minha amiga, eu não sabia que ela era conselheira tutelar, ela me chamou e falou assim: Vivi, você tem todo um perfil para ser conselheira tutelar, por que você não faz a prova do conselho tutelar? E eu nem sabia para que servia o conselho tutelar, eu nem sabia o que era o conselho tutelar, já tinha ouvido falar como se fosse um bicho papão, né? Mas eu não sabia o que era de certo o conselho tutelar. Mas uma coisa eu tinha certeza, eu estava no sétimo período de administração, eu era gerente comercial, eu trabalhava no comércio, estava sugada, muito cansada. Eu sempre privei, se tem um valor que eu tenho na minha vida, é o meu tempo com a minha família, e eu não estava tendo tempo com a minha família. Então era comércio durante o dia, faculdade, chegava em casa quase meia-noite, e eu tinha praticamente o tempo com a família no domingo. E isso estava me deixando muito cansada. Eu falei, quer saber? Tô cansada de comércio, eu vou ver se eu entro aí para fazer essa prova do conselho tutelar
para ver se eu alivio um pouco a minha vida, o meu cansaço. Ai, gente, não sabia eu o que estava fazendo, não sabia eu o que estava me esperando, né? E aí eu entrei, fiz a prova do Conselho Tutelar. A prova do Conselho Tutelar aqui em Vitória, você faz a prova, né, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, você estuda os direitos da criança e do adolescente e depois que você passa por isso, você vai para uma eleição, como acontece com o cargo político, né? Você vai para uma eleição e é a sociedade que encarrega as pessoas de estar representando ali e zelar pelos direitos da criança e adolescente. Muita gente não sabe que o cargo de conselheiro tutelar é um cargo a nível de eleição como cargo de político. Isso precisa ser mais alimentado. Para quê? Para que a gente possa fortalecer os conselhos tutelares de todo o Brasil. Então, e aí eu fui eleita, né, pela sociedade carregada de zelar pelos direitos de nossas crianças e adolescentes. Gente, quando eu entrei no Conselho Tutelar, eu tive uma formação, quando eu entrei de começo, mas não de atuar. A gente não teve uma equipe, né, que preparasse para eu ser conselheira tutelar e quando viesse os casos e a gente pudesse, né, ali estar certa do que exatamente ia fazer. E quando nós somos cidadãos, nós ouvimos dizer, escute só o que eu estou falando, nós ouvimos dizer que existe violência de criança contra criança e adolescente. Nós ouvimos dizer nos noticiários, né, criança que foi abusada sexualmente, que foi maltratada fisicamente, criança que foi queimada, criança sequestrada. Nós ouvimos dizer, mas quando você atua, você não cansa de receber denúncias. É muita denúncia, gente, que vocês não têm noção o que é trabalhar sendo conselheiro tutelar. E eu sei que os 3 primeiros meses para mim foram tão fadigante. Eu falei, meu Deus, não é possível, isso não é real, não, isso não acontece. Foi assim, desesperador. E naquele momento eu não tinha uma estrutura emocional para lidar com tanta tragédia, com tanta violência. E eu pedi ajuda, né, na época, não tinha um atendimento, um acolhimento psicológico para que pudesse atender os novos conselheiros tutelares que estariam atuando, até mesmo alguns antigos, não tinham uma estrutura, a rede não tem uma estrutura para que esse profissional possa ser acompanhado psicologicamente falando, e eu também não tinha como pagar um psicólogo e eu busquei uma ajuda. Eu sou uma pessoa muito espiritual, acredito muito em Deus. E eu busquei uma ajuda de um pastor, na época era meu pastor, e eu falei com ele, olha, eu preciso de ajuda porque eu não estou aguentando. O meu psicológico está muito, eu não estou bem psicologicamente, está muito estremecido, estava afetando o meu casamento. Eu estava desconfiando das pessoas, eu desconfiava de qualquer pessoa, eu desconfiava. Eu olhava para uma criança, não podia ver um pai ou uma mãe brigar com uma criança que eu olhava assim, será que aquela criança está sofrendo? De tão assim que eu estava. Então, eu busquei essa ajuda e ali eu me restabeleci, Deus me deu força. E aí eu me incorporei. Eu me encorajei, eu entendi naquele momento que eu não entrei no Conselho Tutelar à toa, que eu entrei no Conselho Tutelar com uma missão, um propósito de zelar pelos direitos das nossas crianças e adolescentes. E eu atuei como coordenadora também do Conselho Tutelar, na época o Conselho Tutelar do Centro. E eu briguei, gente. Briguei o que eu pude fazer para que as denúncias que chegassem fossem averiguadas, para que houvesse encaminhamentos, para que houvesse atendimentos, para que houvesse, para que se cumprisse os direitos das nossas crianças e adolescentes. O que eu pude fazer, eu fiz. Deu o meu mandato, na época era um mandato de 2 anos, e aí veio uma nova lei que se renovava o mandato, hoje são 4 anos, a cada 4 anos, igual para vereador, né? Igual a eleição normal. A cada 4 anos, hoje, a eleição do conselheiro tutelar é assim. E aí eu não fui reeleita, me candidatei de novo e eu não fui reeleita. Gente,
No ano seguinte, no dia 1º de janeiro, que o meu mandato acabou, eu senti uma coisa estranha, sabe? Um vazio. Falei, e agora? O que eu vou fazer? E aquele caso daquele adolescente estava assim, assim, assado, faltava fazer isso assim, assado ainda. E aquela menina que tá no acolhimento institucional porque foi abusada sexualmente. E se não souberem direcionar, e se essa criança ficar afastada da família, se ela ficar afastada, eu fiquei num questionamento, eu não sabia o que fazer. E aí eu, angustiada, eu fui buscar, voltei para o comércio, né? E buscando alguns, nesse meio tempo, preencher esse vazio, essa falta que parecia que eu estava meio sem sentido, meio fora do meu propósito. E aí me caiu uma ficha, meu marido folheando um álbum de fotos. E eu nunca prestei atenção, ele sempre lembrava da infância dele. Toda a vida ele pegava e folheava o álbum de foto olha, amor, quando eu fazia isso era desse jeito. E aí me caiu uma ficha. Falei, epa, eu não me lembro da minha infância. Tem alguma coisa errada aí. E aquilo começou a me incomodar. E nisso eu fui chamada, nesse meio tempo de inquietação, que me caiu essa ficha. Eu fui chamada para trabalhar na Câmara Municipal de Vitória. E ali eu coordenei a Frente Parlamentar de Combate à Violência e Exploração Sexual Infantil, representando a bandeira criança e adolescente. E me senti, de alguma forma, rumo ao meu propósito, novamente. Me senti como se eu tivesse... Deixa eu trocar meu filtro aqui. Eu fui acenar para a Jan e para a Ingrid e mudei meu filtro aqui sem querer, gente. É esse aqui não. Pera aí. Esse aqui é nosso filtro. Nós estamos maio laranja, para quem não sabe, o mês de enfrentamento à violência sexual infantil. Então, eu me senti novamente rumo ao meu propósito, né? De alguma forma ali eu contribuí, ajudando em projetos de leis, fomentando, articulando entre a rede de proteção à criança e adolescente, a sociedade, implicando, futucando as autoridades, futucando o legislativo, futucando o executivo, trazendo ali conscientização, fazendo um trabalho de conscientização para que a comunidade, para que a sociedade pudesse estar atentos com a questão do abuso e a violência sexual infantil. E comecei novamente na briga e sabendo que este era o meu propósito, que Deus tinha me chamado para cumprir isso especificamente, né? E aí saí da Câmara de novo, saí da Câmara Municipal no início, acho que foi o ano retrasado, que eu me afastei, que eu vim a candidata a vereadora, e justamente levantando essa bandeira da criança e adolescente, mas até então eu tive aquela inquietação e ficou assim, né? Ficou meio que mal resolvido. Na verdade, em 2018, eu ainda estava na Câmara, final de 2018, eu ainda estava na Câmara. Vai ficar salva sim, Andiele, seja bem-vinda, obrigada pela honra da sua presença, tá? Vai ficar salva sim. Em 2018, eu marquei, agora tem um live, gostaria de ver depois. Vou deixar assim, tá, Andiele? Vou deixar salva assim, vai estar aqui, porque a gente está com esse propósito durante essa semana de estar fazendo uma sequência de lives a respeito da violência sexual infantil. E agora eu estou contando um pouquinho da minha trajetória, porque que eu abri essa causa. Depois você volta aqui, mas aproveita aí para compartilhar, você que tá aí, tá, gente? Me ajuda aí a cumprir essa missão, a cumprir esse propósito. Eu vou fazer agora também, toda vez eu esqueço. Envia aí para as pessoas que você pode, porque nós precisamos, gente, nós precisamos somar força, nós precisamos levar informação à sociedade. Eu estou enviando aqui enquanto eu converso com vocês, tá? Então, aproveite aí o aviãozinho e envia aí para os seus amigos,
para que outras pessoas possam receber essa informação, para que possam me ajudar também neste trabalho, porque não é um trabalho fácil, tá? É um trabalho pesado, não somente um trabalho físico, mas um trabalho emocionalmente pesado, um trabalho espiritualmente pesado. Hoje eu entendo que este trabalho, acima de tudo, é um trabalho espiritual, tá, gente? É um trabalho espiritual e eu creio que Deus tem nos levantado, tem levantado pessoas para levar informação, para proteger as nossas crianças, porque é na infância, gente. É na infância que a criança precisa ser protegida e eu vou te explicar o porquê com essa experiência pessoal minha. Em 2018, enviei aqui. Em 2018, eu ainda estava na Câmara e antes de eu me afastar, voltou essa inquietação minha de eu não lembrar da minha infância. Voltou a minha inquietação. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Por que eu tô nesse trajeto? E eu entendi que todo o meu trajeto Deus conduziu, né? A Janine que entrou aí, foi ela que me convidou para ser conselheira tutelar. Ela era conselheira tutelar. Obrigada, gratidão pela sua vida, Janine. Sem saber, ela estava sendo um instrumento, né, usado por Deus para me mostrar, na verdade, mostrar que o meu propósito estava me seguindo. E aí eu comecei essa inquietação, eu comecei numa busca. Por que eu não lembrava da minha infância? Eu não lembrava de memórias ruins e eu também não me lembrava de memórias boas. Eu falei, gente, eu pegava álbuns de foto, eu olhava as fotos, mas falei, gente, como que eu não consigo lembrar disso? Eu não conseguia lembrar nada. E aí eu falei com Deus, falei, Senhor, por que eu não lembro da minha infância? Tem alguma coisa errada aí. E aí um dia eu assisti num documentário, foi até na verdade uma pregação da pastora Tânia Teresa falando de maldição hereditária. E aí ela comentou e falou bem assim que tem pessoas que de forma inconsciente, né, para se proteger, acaba deixando lá atrás e não se lembra mesmo, não lembra mesmo de trauma sofrido na infância. Isso me inquietou. E eu entrei numa busca de me conhecer, entrei numa busca de autoconhecimento, porque eu queria de alguma forma lembrar. Eu queria não é possível estar nesse caminho, não é possível estar num propósito e eu não me lembro da minha infância, alguma coisa tem aí. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a buscar pelo autoconhecimento, a estudar sobre memórias, a estudar sobre traumas, a estudar sobre crenças fortalecedoras, sobre crenças militantes. E aí, nesse processo, um dia eu estando em casa, eu sentada, cheguei do serviço, sentei, fui tomar um café, eu começo a lembrar da minha infância. Mas a lembrança que veio não foi lembranças boas. E aí a primeira lembrança, de repente, que me aparece assim, eu me vejo, eu devia ter mais ou menos uns 4 a 5 anos, eu me vejo de moletom rosa e uma mão que ia na boca e falava bem assim, ó, pss, e eu só sentia um cheiro, era o cheiro de orgasmo, né? Um cheiro estranho que na época eu não conhecia, eu só sentia um cheiro de orgasmo e fazendo assim, não fale pra ninguém. E era uma pessoa próximo da família. E eu, meu Deus, estatalei meus olhos. Eu fui abusada sexualmente, né? E depois dessa lembrança, me veio uma outra lembrança, mais um abuso sexual. Depois dessa outra lembrança, me veio outra lembrança, agressões físicas, violências verbais, violências morais. E uma última lembrança de literalmente um abuso, um estupro mesmo, com penetração. E pasme, eu tinha me esquecido de tudo isto. Eu tinha me esquecido, eu não me lembrava disto. Eu acredito muito na força divina, que por uma questão de proteção me protegeu para que a minha essência não fosse apagada,
para que eu não fosse, porque a violência sexual, o abuso sexual, ele deixa consequências gravíssimas, gente. Não somente ali no período recente em que ele aconteceu, mas para a fase de toda a vida. Existem pessoas que foram abusadas na infância, que na fase adulta ela não consegue, ela é uma pessoa insegura, ela tem consequência até na fase adulta, então tem consequências seríssimas. Isso a gente vai entrar, durante a semana a gente vai falar um pouco mais sobre as consequências da violência sexual infantil, tá? Mas para além da violência sexual, eu também sofri outros tipos de violência, né? Então, eu entendi, eu falei, caraca, eu fui cruelmente violentada na minha infância. Eu sofri todas as formas de abuso que você possa criar. Violência física, violência psicológica, violência institucional, apesar de não ter ido para um acolhimento, eu sofri violência institucional, eu sofri violência verbal, eu sofri a violência sexual, eu sofri o abandono, a negligência, todos os tipos de abuso, de violência, todos os tipos de violência contra uma criança eu sofri. E eu não me lembrava. E até então, e quando eu me lembrei disso, eu entrei em choque. Mas aquela tarde eu chorei. Eu chorei, mas senti uma dor de soluçar. Solucei. Eu falei, e agora? O que eu faço com isso? O que eu faço com essa informação? Porque eu não só lembrei das violências, eu lembrei das pessoas que me fizeram aquilo. Eu me lembrei do momento em que eu falei para a pessoa que eu confiava, que era a pessoa para me proteger, e ela não quis acreditar em mim, mandou calar a boca. Ela não quis acreditar em mim. Por dor, eu vi dor no olhar dela, mas mentira, sua mentirosa, cala a boca, isso não é verdade. E aquela palavra fez eu calar, até disso eu lembrei. Então, eu falei, caraca, gente, aconteceu isso tudo comigo, e aí eu comecei a entender um pouco da minha trajetória e entender o propósito que Deus me chamou para lutar pelos direitos da criança e adolescente. E eu me levantei, eu falei, agora eu peço a sua força, Pai, porque eu estava buscando por isto. Porque afinal de contas eu fui conselheira tutelar, eu estava trabalhando no órgão legislativo, lutando pelos direitos da criança e adolescente, porque eu conheci isso no Estatuto da Criança e Adolescente, conheci sobre o que era o abuso sexual, o que era violência sexual, como ocorre, as causas, as consequências. Eu recebi muitas denúncias. Valquíria tá aí, Valquíria, seja bem-vinda, é conselheira tutelar aqui também do nosso município, gente, sejam bem-vindos. Então, eu comecei a entender o porquê dessa trajetória. Só que eu, diferente de muitas pessoas, eu soube ressignificar essa dor. Eu soube porque eu estava buscando, tá, gente? Na autoajuda, no autoconhecimento, e com isso eu consegui compreender os pesos das memórias. O que essas memórias fazem, essas memórias militantes, quando uma criança, quando uma pessoa, ela tem um forte impacto emocional e ela não consegue progredir na vida, torna-se uma pessoa insegura, muitas sentem-se culpadas, muitas se sentem sujas, muitas não conseguem se relacionar socialmente, muitos têm um desejo de suicídio, muitos entram em depressão profunda. São muitas as violências, as consequências, não somente naquela parte, mas diante da vida da pessoa que sofreu a violência sexual na infância. Então, essa causa do Maio Laranja, eu levanto essa bandeira porque eu entendo que este é o meu propósito. Eu entendo que eu preciso levar informação às pessoas. Eu entendo que eu preciso, da mesma forma que eu me senti inquieta quando eu saí do Conselho Tutelar, que eu me senti inquieta quando eu já não estava trabalhando na minha área de atuação,
eu entendi que eu não posso parar com esse propósito, que eu preciso seguir, eu preciso ser uma voz que leva a informação, porque as pessoas, o abuso sexual ele se dá de várias formas. E ele vai para além, não é somente, as pessoas tendem a achar que é somente quando há a penetração, a conjunção carnal, mas vai muito além disso. E a gente vai falar sobre isso durante a semana. Mas hoje eu estou dizendo aqui que eu levantei essa bandeira. Eu apoio o Maio Laranja, porque eu entendi que não é somente uma causa, né? O Maio Laranja não é somente uma causa, mas eu entendi que também é meu propósito de vida. Então eu não luto somente contra o enfrentamento à violência sexual infantil. A minha luta de agora em diante é por guardar a infância de nossas crianças. E eu preciso de pessoas, eu preciso contar a rede de proteção à criança e adolescente, as famílias elas precisam ser informadas e nós precisamos ser uma voz em defesa das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Por quê? O que acontece com uma criança de 0 anos de idade até os seus 12 anos de idade, ela vai juntando memórias. E essas memórias elas podem ser positivas e podem ser negativas. E quando acontece uma violência na vida de uma criança na infância, ou ela tem forte impacto emocional, que essa criança vai ser uma criança problemática e vai ser um adulto problemático, talvez na infância não manifeste tanto. Lembra que eu esqueci da minha infância essas violências? Porque nós somos inocentes, nós não sabemos o que está acontecendo de violência durante a infância, que aquilo é errado, nós não temos a informação de que aquilo é uma coisa ruim que está acontecendo, então eu não sei analisar, na infância a criança não sabe analisar, a criança ela não tem estrutura psicológica, tá gente? Para saber o que acontece com ela quando ela é abusada de alguma forma. Então, vai gerando essas memórias que durante a infância pode não acontecer consequências piores, mas tem consequências ali também na hora que acontece uma violência sexual com uma criança imediatas, como a criança perde o sono, a criança fica irritada, além dos hematomas físicos que aparecem, existem os hematomas psicológicos, distúrbios mentais. Só que não vai parar só ali. Ou pode parar só ali, como comigo. Eu fui violentada, não lembrei. Uma forma de proteção que o meu cérebro escolheu para se proteger foi não lembrar, porque quando eu resolvi abrir minha boca, não acreditaram em mim. Então, a forma de proteção foi eu não lembrar disso. Então, acontece com muitas crianças disso, de não lembrar, e também por não entender que aquilo ali é uma forma de abuso. Né? Então, a gente precisa levar a informação. Os pais precisam entender o que é a violência sexual infantil e as formas que elas se manifestam. Porque é muito natural, é muito normal, principalmente pais, principalmente tios, homens, desde criança, de forma machista, para dizer que o filho é homem, pegar uma revista pornográfica e entregar na mão de uma criança e dizer: olha aqui, meu filho, isso aqui que é bom, você é macho, isso aqui é mulher. Já está corrompendo a criança. Porque aquela criança, ela tem fragilidade psicológica, ela não sabe discernir que aquilo ali vai fazer mal para ela lá no futuro. E vai ter consequências seríssimas. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, você que escutou um pedacinho da minha história, dizer que eu apoio essa causa, porque eu entendi que esse é meu propósito de vida. E eu entendi num tempo ainda maior, eu estando na Câmara Municipal de Vitória, como que as nossas crianças estão expostas. E eu entrei num conflito muito grande num seminário no Dia das Mulheres, uma palestra, na verdade, uma delegada muito conceituada daqui também do Espírito Santo.
e ela deu uma palestra, né, sobre a violência doméstica. E ela falou que aqui no nosso estado existe 8 delegacias de proteção à mulher. E eu fiquei desesperada. Eu falei, mas gente, 8 delegacias. E eu, quanto conselheira tutelar, a Valquíria tá aí, a Janine tá aí. Nós sabíamos muitas das dificuldades que a gente tinha de encaminhamento das denúncias para a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, que era uma delegacia para toda a Grande Vitória. E os policiais não davam conta de investigar, de averiguar em tempo hábil. Não dava, até hoje não dá conta. E eu falei, caramba, meu Deus do céu, 8 delegacia para mulheres. A mulher sabe gritar, a mulher sabe se proteger, a mulher sabe de alguma forma se proteger, e a gente só tem uma para criança e adolescente. Aí uma pessoa, né, uma assistente social dos direitos, ouviu eu questionando isso. Eu questionei com ela isso. Ela, não, Vivi, isso é uma conquista. As mulheres se uniram para conquistar isso. A união delas fizeram essa conquista. Eu falei, tá. E quem vai gritar pelas nossas crianças e adolescentes? Porque as violências não param de chegar. Lembra que eu falei lá no início? Quando a gente está aqui de fora, a gente ouve falar de violência contra criança e adolescente. Mas quando você está na ponta, quando você está atuando, e principalmente lá na ponta os conselheiros tutelares, que às vezes não tem um auxílio, os policiais, assistentes sociais, os psicólogos que recebem essas denúncias, é muitas que não param, gente. Os dados mostram aí que a cada 5 minutos uma criança é violentada sexualmente. E eu desesperei. Poxa, uma briga, uma luta para que exista mais delegacia de proteção à criança e adolescente e 8 para as mulheres. E ela me fez entender isso. Mas Jevita, Vivi, elas se uniram e isso é muito bacana, é muito legal, porque o nosso estado foi aqui reconhecido também como um estado que mais houve homicídio, né, contra mulheres. E eu falei, meu Deus, mas quem vai abrir a boca? Por nossas crianças e adolescentes? E eu me senti impotente. Aí caiu a ficha. Mulheres. Mulheres, a mesma forma que elas se uniram, a mesma forma que elas se levantaram para conseguir 8 delegacias aqui no estado do Espírito Santo, eu posso me unir com mulheres para que a gente possa nos juntar. Mulheres, além de ser mulher, têm a sua fragilidade, têm sentimentos de mãe, na maioria das vezes têm seus filhos. São nós, mulheres, que precisamos. Eu falo isso, gente, porque a maioria do meu público aqui são mulheres. Não que a gente não tenha homem, e tem homens que lutam pelos direitos da criança e adolescente, tem homens que lutam, mas eu entendi nesse grito de desespero, que as mulheres, elas podem se unir, da mesma forma que elas conseguiram, elas podem se unir para garantir a garantia dos direitos das nossas crianças e adolescentes. Então eu apoio o Maio Laranja, porque eu tenho uma história de violência, eu consegui superar, eu consegui ressignificar, mas muita gente não conseguiu. Nas palestras que eu dou, todas, sempre tem 1, 2 ou 3 mulheres que falaram: eu sofri abuso sexual na minha infância. E na minha época não tinha conselheiro tutelar para atender. E quando você vai ver, existe uma repetição de padrão. Mulheres que foram violentadas na infância, que a sua mãe foi violentada, que a avó foi violentada. E eu não falo só de mulheres não, porque existe muitos e muitos casos de meninos violentados na infância. E é essa infância, gente, que eu me sinto no propósito de guardar, sabe? De proteger, para que ali gere boas memórias. Porque a nossa criança de hoje vai ser a sociedade de amanhã. Se nós temos crianças saudáveis, protegidas hoje, amanhã nós vamos ter uma sociedade melhor, ainda melhor. Por isso eu convido você, não somente nesse mês de maio, mês de enfrentamento à violência sexual infantil,
mas abrace essa causa. Mas é a causa da proteção da infância. Seja um guardião da infância. Eu entendi esse propósito, que Deus traçou todo esse meu caminho, e aí eu criei a personagem guardiã da infância. Logo, logo vocês terão surpresas aí. Foi uma personagem que Deus colocou no meu coração para que eu possa ajudar, com a ajuda de vocês, famílias, pais responsáveis, a guardarem a infância de seus filhos. Muitos pais não sabem que através de suas atitudes eles estão violentando as suas crianças. Negligência? Sim, talvez. Reprodução de crenças? Sim, talvez. Repetição de padrão? Inconsciente? Sim, talvez. Que muitos pais que violentam seus filhos hoje também foram violentados na sua infância. Então nós precisamos alertar a nossa sociedade, nós precisamos fortalecer as famílias, nós precisamos guardar a infância de nossas crianças e adolescentes. Então essa semana eu convido você para participar dessa série. As instituições de proteção à criança e adolescente, o governo federal, o nosso município, o estado. Existem muitas instituições fazendo essa campanha de enfrentamento à violência sexual infantil. Às vezes tem a modinha, sim, porque é a modinha, mas isso ajuda muito, né? Não importa da forma que está sendo, mas que seja levada a informação, mas que isto possa ser a sua causa também. Que você venha abraçar a causa da criança e adolescente. Porque eu e você temos vozes, elas não têm. Assim como eu fui calada na minha infância, muitas crianças estão sendo caladas hoje. E nós precisamos ser a voz dessas crianças. Casos de suspeito, gente, não precisa ser confirmado. Qualquer tipo de violência física, psicológica, verbal, qualquer tipo de violência. Caso suspeito, não hesite. Hoje é muito fácil denunciar. Disque 100. No próprio Disque 100, eles te dão a opção de saber o telefone do Conselho Tutelar da sua região, da sua localidade. Então você não tem desculpa. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 4º, diz que é dever da família, da sociedade, do Estado, de toda a sociedade zelar pelos direitos de nossas crianças e adolescentes e manter a salvo de qualquer tipo de violação de direito, inclusive o abuso e a exploração sexual infantil. Então vamos lá? Eu te convido para ser uma voz por nossas crianças e adolescentes. Faça parte dessa rede. Vamos nos unir e levar a proteção àqueles que não têm voz. Tá bom? Amanhã nós estaremos novamente no mesmo horário com outro tema. Vou confirmar um convidado, mas os convidados importantes estão tudo ocupados amanhã, gente. Mas a gente não vai deixar também de fazer a nossa parte. Tá? Hoje eu estou aqui, mas estou fazendo a minha parte, contribuindo para levar essa informação, para tocar no seu coração, porque você também pode ser uma voz. Nós precisamos apenas de informação. Nós precisamos acessar o conhecimento para proteger a infância de nossas crianças. Um beijo para você que ficou aqui comigo até agora. Se fez sentido para você esse testemunho, se faz sentido para você defender a infância dos nossos filhos, pega esse aviãozinho aí, compartilhe, porque eu tenho certeza que pode ajudar muitas crianças e adolescentes, tá bom? Beijo no coração e até amanhã, gente!